Olá, meus queridos. Depois de vermos toda a primeira parte do Evangelho segundo São Marcos, nós vamos dedicar esse vídeo, que vai ser um pouco mais curto, para esses 3 versículos que separam a primeira parte do Evangelho de Marcos da segunda parte do Evangelho. Esses versículos são muito importantes, né? Antes de entrar nesses versículos, vamos recordar um pouco o que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos tratando de compreender um pouco mais sobre o Evangelho segundo São Marcos, mas não tanto do ponto de vista intelectual. Nosso intuito principal é que seja uma fonte para a nossa vida de oração. Nós queremos compreender o que o evangelista está dizendo de parte de Deus. Nós queremos fazer uma exegese. Claro que não vai ser uma exegese absolutamente teológica, não vamos entrar em aspectos técnicos do Evangelho de Marcos, mas queremos saber literalmente o que Deus inspirou a São Marcos. Qual é a teologia que está de trás do Evangelho de São Marcos, que isso nos ajude a compreender, para que ao ler o Evangelho entendamos o que o Espírito Santo quis transmitir através dele. Nós recordamos que o Evangelho de São Marcos é um evangelho catequético, que foi encomendado pela comunidade de Roma para colocar por escrito a pregação de São Pedro. São Marcos era discípulo de São Pedro. E então é uma pregação que está dirigida aos neoconvertidos que vão ser batizados, que se preparam para ser batizados. Então é um evangelho catequético. Ensina as principais verdades da fé, então nos interessa diretamente. E recordamos que o evangelho tem basicamente 2 partes, precedida de uma introdução e com uma conclusão no final. Nós já vimos nos vídeos anteriores toda a primeira parte. Agora nos vamos dedicar esses 3 versículos. Estamos no capítulo 8, no versículos 27, 28 e 29. Então são 4, porque é o versículo 30 também. O que acontece na primeira parte? Toda a primeira parte, o evangelista São Marcos, ele trata de demonstrar, através das palavras e atos de Jesus, que Jesus é o Cristo. Nós falamos que a palavra Cristo significa o ungido, que é igual à palavra Messias, tá? Só que Cristo em grego, Messias em hebraico. Ambos significam ungido. Ungido era uma pessoa especialmente escolhida por Deus para uma missão especial, ou para ser profeta, ou para ser rei, ou sumo sacerdote. No caso de Jesus, ele assume as 3 missões, né? Então não é algo fácil, porque ele é o ungido com U maiúsculo, o Messias com M maiúsculo, ou Cristo com C maiúsculo. Então São Marcos, ele quer provar, através das palavras e gestos de Jesus, que aquele personagem que está anunciado em todo o Antigo Testamento, que está prometido em todo o Antigo Testamento que viria, esse personagem é Jesus de Nazaré. Mas tem um detalhe. O Messias, ele não vem exatamente como o povo de Israel está esperando que ele venha. E esse é o grande drama, sobretudo dos discípulos. As pessoas em geral ainda não compreendem muito bem isso, mas os discípulos que convivem com Jesus todos os dias começam a estar no meio desse fogo cruzado. Por um lado, vemos claramente os sinais e as palavras de Jesus, mas por outro lado, ele não corresponde a muitas das expectativas que o povo tinha sobre o Messias. A principal expectativa é que o Messias, ele seria um grande rei. Ele seria aquele que vem para cumprir as promessas feitas ao rei Davi. Davi foi o maior dos reis de Israel e a ele que foi prometido através do profeta Natã que o seu reino não teria fim. Mas como se o reino teve fim? O que aconteceu é que o reino davídico, depois lhe sucedeu a Davi o rei Salomão, e a morte de Salomão lhe devia suceder Roboão. Só que Roboão foi muito apegado ao dinheiro corrupto, duro, e houve uma grande divisão no reino.
Das 12 tribos de Israel, 10 tribos se separaram e constituíram o Reino do Norte, sob o general Jeroboão. E o Reino do Sul, que era Judá, cuja capital era em Jerusalém, ficou com Roboão. Então aí já foi uma grande cisão na promessa. Como que o reino não terá fim se já foi dividido? E para piorar as coisas, né, o reino no norte foi invadido por Artaxerxes, né, e se transformou em parte da província, não me lembro agora se da Pérsia, da Síria, um desses impérios. Né? E poucos anos depois, o reino do sul também caiu, não para Artaxerxes, mas para o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E Israel foi destruído. Jerusalém, a sua capital, foi destruída. O templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Israel deixou de existir por 70 anos, até que se cumpriram as promessas, as profecias feitas ao profeta Jeremias. E então voltaram do exílio e constituíram outra vez o reino, mas se perdeu a sucessão dinástica. Já não era um sucessor de Davi que estava no trono. E acabou sendo que o sumo sacerdote assumiu o poder político. Mais tarde, houve outro rei que acabou assumindo também, e o reino foi dividido no Reino do Norte, na Galileia e depois na Judéia. São muitas coisas que aconteceram, mas o que eu quero dizer é que nunca mais o reino davídico, a sucessão voltou à dinastia de Davi. E isso estava a promessa do Antigo Testamento. Então se esperava que ia chegar um sucessor de Davi que ia unir todos os judeus e, além disso, ia conquistar os outros reinos. E era a vez do Império Judeu. Essa era a grande esperança messiânica. Depois que os judeus foram escravos de tantos outros povos, dos hititas, dos persas, dos babilônios, dos gregos, dos romanos, já não aguentavam mais ser escravos. Agora ia ser a vez deles de escravizarem os outros povos, porque o Messias ia ser o grande imperador. Ia governar com justiça, etc., né? Mas ia ser um governante humano, um reino natural, um império natural. Aí está quando Jesus começa a quebrar essas expectativas, porque ele não veio para estabelecer um reino humano. Não veio para estabelecer o império de Israel, nem sequer para libertar politicamente Israel dos romanos. Isso era uma ruptura radical com a expectativa de Israel. Então, essa primeira parte do Evangelho de São Marcos é muito importante, porque Jesus ele vem para provar que ele é o Messias, mas não o Messias do jeito que Israel espera. E é por isso que nós vimos no finalzinho do último vídeo, né, essas duas passagens, esses dois milagres que são muito importantes para mostrar para os apóstolos o quanto eles ainda são surdos e cegos, porque não conseguem entender o que Jesus está dizendo. É o milagre do surdo gago, em capítulo 7, versículos 31 e seguintes, né? E o milagre do cego de Betsaida, no capítulo 8, versículos 22 e seguintes. No caso do surdo gago, aquela pessoa que foi levada para ser curada por Jesus, ele era surda, e era gaga porque era surda. Então, não tinha aprendido, não escutava, então não podia falar. A mesma coisa os discípulos. Eles não escutaram direito a mensagem de Jesus, então eles não estavam capacitados para transmitir. E a questão do cego de Betsaida, algo semelhante, mas em relação à vista. Que os discípulos, eles eram cegos. Apesar de Jesus fazer milagres e de explicar claramente o caminho do novo Messias, do Messias prometido por Deus, eles não queriam ver, eram cegos. E que Jesus ia realizar essa cura por partes. Aquele cego ele foi curado por partes, né?
É engraçado, parece que Jesus, ele foi fazer um milagre e ele desaprendeu a fazer milagres, porque o cego, quando ele começou a ver, ele via como árvores caminhando. As pessoas ele via como árvores caminhando. E depois Jesus outra vez o tocou e já ele viu distintamente, ficou completamente restabelecido e via, inclusive, de longe. Quer dizer que agora mesmo os discípulos, os apóstolos, eles estavam cegos ao que Jesus veio trazer, mas que eles tivessem paciências, eles iam compreender. Não tinham compreendido ainda, mas iam compreender. Esse é o contexto imediatamente anterior à passagem que nós vamos fazer agora a exegese. Estamos então no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Diz o seguinte: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então Jesus proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Esse é o texto que nós vamos analisar hoje. Então nós vemos que depois de todas as correrias apostólicas, de todas as curas e de todos os discursos, Jesus partiu a sós com seus discípulos. Quando fala seus discípulos, ele se refere aos 12 escolhidos, porque Jesus tinha também um grupo maior de discípulos, uns 72 aproximadamente, e depois um grupo ainda maior que o acompanhavam sem que fossem diretamente discípulos, ou seja, sem estar com ele todos os dias. Esse grupo especial são os 12, porque esses 12, que depois nós vamos chamar de apóstolos, eles vão ser as colunas da igreja. Através deles, Jesus vai fundar a sua igreja. Então, Jesus dedica muito tempo para prepará-los. É verdade que Jesus ensina a todos, sobretudo na primeira parte do Evangelho de São Marcos. Mas na segunda parte, Jesus vai se dirigir diretamente aos 12, com algumas exceções que fala ao público em geral. Então, aqui Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe está fora, é uma cidade pagã. Né? Então, nessa cidade pagã, por que Jesus vai para uma cidade pagã? Né? Porque ele está querendo ter intimidade com seus discípulos. Ele quer falar a sós com eles. E no caminho, Jesus faz uma pergunta um pouco para esquentar o assunto que ele quer tratar. Então ele diz: quem dizem os homens que eu sou? Os apóstolos esses discípulos já tinham estado no meio da multidão. Pouco antes tinha havido as 2 multiplicações de pães, né? Então eles tinham estado em contato com muita gente. Também nas cidades onde Jesus tinha feito os seus principais milagres, em Cafarnaum, por exemplo. Né? Então, os discípulos, eles estavam conversando com as pessoas. Então, eles iam aos mercados, eles iam às praças, eles escutavam o que as pessoas estavam falando em paralelo. Então, Jesus queria saber o que as pessoas diziam sobre ele. É óbvio que Jesus, naquele tempo, já era o centro das atenções. As conversas giravam em torno a ele, sobretudo na Galileia, onde Jesus tinha feito a maior parte dos seus milagres e das suas pregações. E então, os discípulos estavam muito afiados nessa resposta. Não? Então, eles responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista era o primo de Jesus. João Batista foi o profeta que Deus escolheu para preparar os caminhos de Jesus. João Batista era o filho de Isabel, que era prima de Nossa Senhora. E quando o anjo anunciou a Nossa Senhora que ela ia ser mãe de Jesus, né,
o anjo contou para ela que a sua prima Isabel, que já estava muito velhinha e que era considerada estéril, estava grávida, milagrosamente grávida. Grávida de quem? De João. Então Maria foi visitar a sua prima e João Batista, no seio materno, que já tinha 6 meses, percebeu a presença de Jesus que estava no seio materno de Maria e exultou de alegria, porque João Batista ele já sabia que ia ser o precursor, graças à ação do Espírito Santo. Depois, eles não se conheceram. João cresceu, foi educado em Jerusalém, enquanto seus pais viviam, mas ele deve ter ficado órfão muito cedo, porque Zacarias e Isabel eram muito velhinhos quando deram à luz a João, e ele foi para o deserto, nas comunidades, provavelmente de Qumran, onde eram seitas judaicas que viviam uma religiosidade mais pura, mais na leitura da Sagrada Escritura e com um grande ascetismo. Então, Jesus não conheceu o seu primo até o momento que Jesus foi chamado pelo Espírito Santo para começar o seu ministério, ou seja, 30 anos depois. E aí, João Batista já estava pregando, já estava batizando pessoas, ele batizava com o batismo de conversão, ainda não era um batismo sacramental do Espírito Santo, era um batismo de conversão, ou seja, preparar os corações para a vinda do Messias. E Jesus apareceu aí. Foi quando João Batista o conheceu e percebeu pela ação do Espírito Santo que era ele e deu testemunho. Pouco tempo depois, João Batista foi preso porque ele acusou o rei Herodes de estar com a mulher do seu irmão, uma traição, um adultério clamante e público. Herodes ficou muito bravo, botou João na prisão e Herodíades, que era a mulher, conseguiu que João fosse decapitado. Então, João já tinha morrido. Já tinha terminado a sua missão na terra. Então, aqui os discípulos dizem que, muitas pessoas dizem que o Senhor é uma reencarnação de João Batista, como se João Batista tivesse voltado. Né? Outros dizem que o Senhor é Elias. Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento, porque Elias, ele fez sinais muito poderosos. E Elias não morreu. Elias foi arrebatado aos céus por uma carruagem de fogo. E, pois veio a tradição, e também diz a Sagrada Escritura, que Elias retornaria antes da vinda do Messias, para preparar-lhe os caminhos. Então, muitas pessoas diziam que Jesus era Elias, que tinha voltado para preparar o caminho do Messias. Outros ainda dizem que o Senhor é algum dos profetas do Antigo Testamento. Enquanto os discípulos diziam essas coisas, eles riam, né? Acha que é João Batista, acha que é Elias, acha que é Jeremias, acha que é Isaías, eu escutei que era Abacuque, que era Sofonias. Então, pois, eles estavam se divertindo. Até que Jesus fez a pergunta que Jesus queria fazer desde o princípio. Ele estava só aquecendo, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Tcharam! Aquele frio na espinha, né? Aquele gelo, um olhando para o outro, para vamos ver quem vai dizer alguma coisa. Por quê? Porque eles já estavam convivendo com Jesus há um tempo. Nós não temos certeza absoluta quanto tempo. Pode ter sido alguns meses, pode ter sido já um ano completo com Jesus. E Jesus nunca tinha explicado quem ele era. Jesus nunca disse, eu sou. Ele não disse. Ele fazia os seus sinais, ele pregava,
Ele discutia, ele debatia, ele rebatia os inimigos, os que lhe acusavam disso, os que lhe acusavam daquilo. Ele discutia com os fariseus, com os chefes das sinagogas, com os doutores da lei e sempre com autoridade, e sempre dava uma resposta que deixava todos calados, sem saber o que dizer. Fazia sinais poderosíssimos, como, por exemplo, acalmar uma tempestade com simplesmente um gesto da mão e uma palavra: acalma-te. Para a tempestade. Ressuscitar mortos, curar cegos, curar pessoas paralíticas, inclusive de nascimento, sinais muito poderosos, mas nunca tinha dito quem ele era. Os que tinham falado foram os demônios. Alguma vez que Jesus expulsou os demônios, antes de expulsá-lo, o demônio gritava: nós sabemos quem você é. Você é o Messias. Mas Jesus mesmo nunca confirmou nada, simplesmente disse: cala-te e sai dele. E o demônio saía. Então, os discípulos, eles na sua imaginação também iam construindo a sua própria visão sobre quem era Jesus. É provável que eles tenham conversado entre eles. Mas quem ia se atrever a dizer que Jesus era o Messias? Para nós é muito simples, porque nós estamos lendo no texto, mas coloquemos-nos no lugar deles. Abraão foi chamado de Ur da Caldeia mais ou menos 1.500 anos antes. Vamos colocar 1.800 anos antes de Jesus. E ele foi o iniciador do povo de Israel. O povo de Israel não existia. Abraão saiu de Ur da Caldeia porque Deus disse para ele que saísse e fosse até a região que atualmente é Israel, a terra de Canaã. E disse: eu vou fazer de ti um povo. Eu não vou converter um povo que está lá. Eu vou criar um povo novo, disse Deus. E vão ser filhos teus. Só que Abraão, quando foi chamado, tinha 75 anos. O seu filho nasceu quando Abraão tinha 99 anos, Isaac. Sara era estéril, também tinha 99 anos. E deu à luz a Isaac. Milagre. De Isaac nasceu Jacó e Esaú, e de Jacó nasceram os 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel, e essa é a origem do povo de Israel. Desde então está a promessa de que Deus vai enviar um Messias. Então Deus chama Moisés, liberta o povo do Egito, eles começam a viver na Terra Santa e sempre os profetas, os juízes, os patriarcas estão anunciando: vai vir o Messias. E se passaram muitos anos e profetas muito poderosos estiveram na terra, mas nenhum deles era o Messias. Imagina, de 1.800 anos se passaram e você pensar que na sua vida, você, lá no interior da Galileia, estava diante do Messias enviado por Deus. Nossa, era muita pretensão. Então, eles tinham muito reparo em dizer qualquer coisa. Não, talvez Jesus está preparando algo grande, mas será que ele é o Messias? E Pedro, sempre Pedro, né? Aquele que é o mais espontâneo, aquele que é o mais generoso, aquele que se entrega de corpo e alma, foi quem tomou a palavra e disse: tu és o Cristo. Tu, Jesus, és o Cristo. Tu és o Messias. Tu és aquele ungido prometido desde todos os tempos e que viria. Tu és o Cristo. Então, Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. No Evangelho segundo São Mateus, Mateus disse: bem-aventurado eres tu, Pedro, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou que eu sou o Cristo. Ou seja, não foi uma conclusão tua, do teu intelecto. Não foi porque os outros te disseram. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que te falou
porque a partir de agora o meu ministério muda. Nós vamos perceber, meus queridos, que vai haver uma mudança radical na forma com que Jesus vai levar o seu ministério a partir desse momento. E por isso é a segunda parte do Evangelho segundo São Marcos. Por isso esses 4 versículos são tão importantes, porque a partir daqui, Jesus vai se dedicar muito mais à formação dos seus 12 discípulos. Ou seja, o Espírito Santo revelou para Pedro que era o momento de Jesus entrar na última fase da sua missão. A preparação imediata dos seus discípulos para a sua paixão, morte e ressurreição. A preparação imediata dos seus discípulos para a sua paixão, morte e ressurreição. E não é para menos que imediatamente os versículos seguintes, que já são da segunda parte do Evangelho de Marcos, dizem isso. Então, versículo 31. Então começou Jesus a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Aqui Jesus diz em um só versículo o que vai ser a tônica de toda a segunda parte do seu evangelho. Ele vai se dedicar a ensinar os seus discípulos, mas ao mesmo tempo prepará-los para a sua paixão, morte e ressurreição, da qual eles vão deduzir que Jesus não é só o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Então aqui nós terminamos esse vídeo concluindo que esses 4 versículos que separam a primeira parte da segunda parte são fundamentais, porque é o momento que o Espírito Santo revela a Pedro que Jesus é o Cristo. Então, os discípulos já estão preparados para serem ensinados, já estão preparados para serem curados da sua surdez, já estão preparados para serem curados da sua cegueira. Jesus vai tratar de demonstrar-lhes qual é a sua missão como Messias, que é morrer na cruz, mas que ele, sendo o Filho de Deus, e sendo Deus mesmo, ele vai ressuscitar. Então Jesus quer enchê-los da esperança do que vai acontecer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!